Boa tarde, gente, tudo bem? Aqui é o Henrique e no vídeo de hoje a gente vai construir uma telinha aqui no Python, certo? Utilizando uma biblioteca que chama tkinter, que para mim é uma coisa muito interessante, né? Muito útil. Não vai gerar uma coisa absurdamente bonita e nem muito complexa. É uma coisa bem simples, mas que faz diferença, né? Você ter no mínimo um jeito de não ter que escrever no terminal, né? Uma interface gráfica, por mais que simples, já é algo muito interessante, né? Então vamos lá, então, né? Eu vou aqui importar, né, essa biblioteca que ela já vem com Python, então não precisa instalar, ela é padrão, tá? Então from tkinter eu vou importar logo tudo, tá? É bom vocês saberem que já aconteceu de, mesmo eu importando tudo, algumas coisas ficarem de fora, eu ter que importar aqui embaixo, então from tkinter import alguma coisa, né? Acho que não vai acontecer dessa vez, mas isso pode acontecer, tá? Então, bom, a minha ideia aqui é a gente introduzir, né, criar uma telinha básica aí, tá? Eu não quero me aprofundar muito nisso aqui, porque tem muita coisa e não dá tempo de falar tudo hoje. Eu também não quero ficar falando disso por muito tempo. Então a gente vai fazer o seguinte, né? Eu vou criar aqui uma tela de login, né? Era a minha ideia. E aí eu vou mostrando para vocês tudo que eu preciso fazer para ficar do jeito que está ficando. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma janela, né? Que é a unidade que carrega todos os chamados frames, né? Então eu vou fazer o window igual a tk. O tk é uma classe, né? E o window vai ser um objeto dela, tá? Essa window, né? Ela pode ter um determinado comprimento, né? Uma geometria, né? Que a gente chama aqui, então geometry, né? Eu posso falar que ela é 100 por 100, né? Uma tela, no caso, vou colocar 200, vou colocar 100 por 50 aqui, né? É obrigatório? Não é obrigatório, né? Se você não colocar, ele vai se adaptando, né? Mas colocar vai deixar mais preciso, né? Uma coisa que eu gosto de fazer não dá para ajustar o tamanho, né? Então, nem no eixo X, nem no eixo Y, né? Então, aquele negócio de você estar com o programa aberto e puxar com o mouse, eu não quero que isso aconteça. Eu vou fazer aqui o window.mainLoop, né? MainLoop, que é para ele continuar sempre mostrando, né? Se você só fizer tk uma vez, né? Window igual a tk, ele vai mostrar a janela e vai parar, né? E vai fechar depois. Então, você tem que dar o window.mainLoop para ele poder continuar mostrando. E uma coisa importante, depois que o window main loop é executado, todo o código que tiver aqui embaixo, tudo que tiver aqui embaixo, só vai ser executado depois que você fechar a janela. Então, se você adicionar coisas na janela aqui embaixo, a janela ela vai aparecer branca, certo? Igual vai aparecer aqui, ó. Eu estou gravando de um jeito diferente, né? Porque eu estou gravando com o Zoom, né? Porque o Zoom tem como você gravar a reunião e tal. Então aqui tá a janela, né? Ela tá muito pequena, por isso que eu não consigo arrastar ela para cá, tá? Deixa eu colocar um pouco mais, ficou muito pequeno assim, né? Deixa eu vir aqui e colocar no mínimo 200 por 100, né? Senão fica muito pequeno, aí fica até difícil a gente conseguir, né? Enfim, ó, 200, aí ó, aqui ficou maior, né? Aqui ó, beleza. Ela fica branca, né? Essas 4 linhas aqui já foram suficientes para abrir a janela. E a gente pode setar aqui um título para ela, né? Então, window.title, né? Eu até esqueci, né? Vou colocar aqui, ó. Programa, né? Vamos fazer assim, ó, bem simples, né? E ele vai mostrar pra gente aqui, ó, programa. Beleza? Tá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar frames aqui, tá? Quantos frames vão ter essa janela, tá? Ele vai ter basicamente 2, tá? Um frame pode conter o outro, tá? Então, o frame ele é como se fosse assim, a janela é um molde e o frame é o que fica dentro, né? Eu vou criar aqui um frame chamado main frame, tá? Que é o frame principal, né? Vou chamar aqui de login frame, tá? Então, login frame, ele vai ser aqui um frame que fica em janela, tá? Fica em window, eu coloquei em inglês, window, certo?
E dentro do login frame eu vou ter login frame top, que é a parte de cima, né? Então aqui é um frame dentro de login frame. E vai ter também o login frame, pode ter também aqui login frame top. E vai ter também o login frame middle, que vai ser o meio. Então aqui, ó, frame dentro de login frame. E o login down, login frame down, né? E aí ele vai ficar a parte de baixo, né, com o botão. Então, dentro de login frame, né? E aí, no caso, né, aí eu posso ter frames mudar de um frame para o outro. Então, vamos supor que eu consiga executar o login. Eu vou ter aqui uma hub frame, né, que eu vou deixar vazio, né, mas só para vocês entenderem como é que a gente vai fazer essa transição de frames, tá? Então, frame dentro de Windows, tá? Não vai ser algo tão simples assim, mas também não vai ser nada complexo. Vai ser simples, mas nem tanto. Então, como é que a gente vai estruturar isso aqui, né? Bom, o meu projeto aqui vai ser... A gente vai adicionar aqui um txt nome, tá? Que é para a gente colocar o nome, que vai ser um label dentro de login frame top, que vai ter texto igual a... ele vai ter texto name, assim. E aí, no caso, o que eu vou fazer, né? Eu vou fazer ele ter um padding, né? Opa, vou colocar grid. Ele vai ficar aqui na coluna 0, linha 0. Ele vai ter um pad X, né? Que é horizontal, de 0 para a esquerda e 20 para a direita, né? Como assim, né? Isso significa que eu vou ter uma... Eu vou até tirar essa geometria aqui, tá? Que eu não vou precisar dela, tá? Então, ele vai ter um espaçamento entre ele e o que vai estar à direita dele de 20, né? Eu acho que 20 tá pouco, vou colocar 30. E ele vai ter o nome, né? O nome ele é o chamado entry, tá? O entry, ele é uma entrada para você escrever. E ele vai ficar no login frame top, né? Eu vou dar... Ele não tem texto, né? Aí eu vou setar o nome, o grid para ele, né? Então, nome.grid, né? Ele vai ser uma coluna 0, né? Ele vai ser, não, coluna 1, linha 0, tá? E ele também vai ter o pad. Ele não precisa de pad porque ele vai, o pad do outro vai fazer ele se distanciar. Eu preciso também fazer com que o login frame, né, o login frame top, eu preciso posicionar ele dentro de login frame. Meu irmão tá falando no telefone da hora, massa. O que vai acontecer? Ele vai ficar aqui no column 0, row 0, tá? E no caso ele vai ter um pad y, né, que é a distância dele para o outro, para o que está embaixo. Vai ser de 0 para cima e vai ser 20 para baixo, vai ser bem pequeno. Beleza? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse mesmo eu vou fazer um código semelhante para a parte de baixo. Aqui vai ser key, né, que vai ser a senha, né, digamos assim. Então a senha ela vai ser aqui outra, vai ser basicamente a mesma coisa, só vou alterar aqui para adaptar, né? Então nome key, beleza? Login frame, aqui no caso ela fica no login frame middle, né? Ou seja, no meio da tela, né? Eu posso fazer isso aqui da forma que eu quiser, né? Dado que é tudo uma matriz, login frame middle, né? Tudo aqui é uma matriz, então middle, beleza. Tá, e aqui no caso deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, ó. Aqui é key. Não vai ser name não. Beleza? Então, ficou basicamente tudo igual, né? Deixa eu mostrar para vocês como que isso aqui já ficou, tá? Para vocês verem, né? Então aí, ó. Ficou... É que eu tenho que dar um... Pera aí. Eu preciso fazer o login frame.pack, né? Eu preciso fazer o frame principal, né? Eu preciso dar pack nele para ele poder aparecer. Aí, ó. Então, ó, no caso, aqui tá errado. Por que tá errado? Porque eu setei, ó, os dois, um em cima do outro.
ele tem que ficar na linha 1, tá? Senão um consome o outro, né? Um fica embaixo do outro, né? Aí, ó. Agora sim, eu tenho o nome e tenho a senha, né? Se eu quiser aqui, ó, digitar alguma coisa, eu posso. Tá certo? Uma coisa interessante aqui, ó, é que como name, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Tá vendo que o espaçamento entre o nome e a barra ficou maior do que entre a chave e a barra? É porque nome, essa string aqui, ó, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres, aqui só tem 5, né? Então o que é o ideal? O ideal é ou adicionar, eu vou fazer isso aqui, ó, para ele poder aumentar em 1, né? Acho que agora já ficou melhor, mas acho que ainda tem que dar mais um, né? Ainda tem que dar mais um aqui, né? Name key, né? Eu vou dar mais um aqui só para garantir, apesar de que eu não sei se isso está fazendo diferença. Se não tiver, é porque eu tenho que colocar um pad maior. Tá fazendo diferença. Ele tá mexendo para trás, né? Mas enfim, né? Então, basicamente, eu fiz essas duas coisas aqui, tá? Eu posso adicionar algumas coisas interessantes aqui no texto, né? Cor, mas eu não vou focar muito nisso hoje, não. E a gente vai ter também a parte de baixo, né? Que vai ser o botão, né? Então, aqui, ó, vou ter aqui, ó, um but para confirmar, então eu vou colocar o nome dele de confirm b, então conf b vai ser para confirmar o login e ele vai ser um botão, né? Um botão, ele vai ter aqui ele vai ser no frame login frame down, ele vai ter texto, né? A diferença aqui ele vai ser aqui, ó, confirm. O botão ele tem um parâmetro chamado comando que vai executar uma função, né? Eu vou deixar essa parte para depois, né? Por hora não vai ter nada nele, né? Eu só vou deixar o FG dele, né? Que é a cor do texto, vou deixar ela blue, tá? Tem várias cores para você colocar. E vou colocar o conf b aqui no caso aonde, né? Grid. Eu vou colocar ele na coluna 0, row 0. E também vou deixar ele... Eu quero deixar... Eu não vou colocar pad não, porque já está centralizado, né? Então esse botão aqui, ó, e aí eu tenho que fazer login frame down eu preciso fazer o grid dele, né? Onde ele vai ficar? Vai ficar na coluna 0, né? Na linha 2, tá? Então ele vai gerar um botão para mim, né? Ó, vai gerar aí, ó, tem aqui, ó, nome, a chave, confirm, tá? Eu posso escrever aqui, tá? E aí o botão, ele é clicável, eu posso fazer ele executar uma ação, né? Que é o que eu vou fazer agora, mas antes eu vou colocar aqui outra coisa, né? Um texto, né? TXT de result, né? Ou seja, para ele me informar qual vai ser o resultado dessa operação. Frame, login frame down, que mais, né? Vai ser texto, né? Vamos colocar aqui, ó, um texto que vai ser deixa eu ver aqui, ó, confirm, vai ser um texto, por enquanto ele não vai ter nada, eu vou setar o texto dele depois, né? Tava procurando o que eu vou fazer com ele, mas eu vou fazer assim, ó, ele por enquanto não vai informar nada, depois que eu tentar executar o comando, ele vai ver se teve algum problema. E o grid dele aqui vai ser coluna 0 na linha 1, né? E aí é interessante, agora eu tenho que preocupar com o padding, né? Porque, né, eu vou dar um padding padrão aqui, ó. Vou colocar 0 aqui, 20 aqui, né? Acho que aí é pad Y, né? Não, tá certo. Vou colocar 30, na verdade, né? Mas todos são 20, eu vou colocar 20 também para ficar padronizado. Então, vai ficar invisível, né? Aí, ó, tá invisível. Mas se eu não quiser que isso aconteça, né? Eu posso simplesmente fazer o seguinte, né? Colocar um if, eu vou deixar assim mesmo, né? Mas se ele não tiver texto, eu não mostro ele, beleza? Então, tá pronto a parte chata, né? E vamos tentar fazer isso aqui funcionar, né? Vamos colocar um comando aqui. Então, vou criar uma função aqui, ó, def login. O que essa função ela vai ter?
Imagina que eu tenho uma lista de cadastros aqui, né? Então tem cadastros aqui, ó. Um cadastro que vai ser o seguinte, né? Você pode fazer isso utilizando um map, né? Que eu vou fazer isso. Então tem, por exemplo, lá o nome Marcos e tem a senha dele, né? Que é 123, né? A senha pode ser uma string também, né? 1A, 2B. Tem também aqui, ó, a Vânia, né? Que é 2A, 3B, né? No caso aqui, ó, 2A99, enfim. Então aqui tem cadastros, né? O que é o intuito aqui? O meu intuito é essa função, né? A partir do momento que eu escrevo alguma coisa aqui, ele vai ver, eu escrevo um nome, aqui, ó, mostrar para vocês. Eu escrevo, e ó, deu problema aqui porque eu criei a função e não tem nada, né? Eu vou ter que fazer algum nome, eu vou ter que já começar, né? Vou colocar aqui um name str, tá? Vai ser name.get, né? Peraí, ó. Name str é nome, né? Eu coloquei nome lá, nome.get, né? O que é esse nome.get? Eu vou pegar o que está escrito nessa entrada nome. Eu vou colocar aqui também um keystr, que vai ser um key.get, né? Ou seja, ele vai pegar o que está escrito em nome, o que está escrito em key, e aí a gente vai ver o seguinte, né? Ele vai verificar, né, dentro de cadastros, né? Então ele vai ver aqui, ó, cadastro.get, né? Essa função aqui eu vou colocar aqui, ó, name.str, né? Se por acaso, né? Eu não lembro muito bem o que acontece caso não exista eu não sei se ele informa non, né? Deixa eu ver aqui, ó, if cadastro, eu não sei se ela dá erro ou se ela gera um non, né? Então, ó, se cadastro for igual a... Eu não sei se é isso, tá, gente? Tá? Se eu posso estar errado, eu vou usar o debug aqui, tá? Tudo isso porque eu não sou experiente no uso de map, né? Então, se o cadastro.get name str for non, ou seja, não tem nenhuma... Não tem senha para ele, é porque não existe, né? Então, eu vou fazer o seguinte, né? Aquele txt resultado, né? O problema é que o txt resultado ele precisa vir antes disso aqui, né? Por quê? Porque senão ele não tá eu posso usar ainda, né? Aqui, ó, txt resultado, tá? Posso usar, né? Só a função que não pode. Eu vou usar aqui, ó, text, que é para eu falar o que vai ter escrito nele depois desse evento, e vai estar o quê? Vai estar escrito o seguinte, ó, não existe usuário com esse nome, né? Ou seja, ele não encontrou. Se por acaso, né? Então ele vai fazer isso aqui primeiro. Se por acaso, né? Então vamos supor que tem nome, tem senha sim. Então elif o cad.get foi name str é diferente de keystr, né? Se ele é diferente de keystr, né, o meu txt resultado aqui, ele vai imprimir que ele vai falar o seguinte, ó, não, a senha está errada, então senha incorreta. Senha incorreta. E aí, caso ou se não é nulo e não é diferente de senha, é porque é igual. E aí, se der igual, o que eu vou fazer, né? Else, eu vou simplesmente fazer o quê? Eu vou fazer o frame login frame.destroy, que é para ele, eu vou sair dele e vou logar no meu outro, né, no meu próximo lá, que é o hub frame, né, que vai estar vazio mesmo, só para exemplificar, tá? E aí eu posso fazer uma nova configuração para hub frame. Então aqui, ó, onde é que eu ponho isso? Eu ponho aqui no botão. Então eu vou colocar o comando command igual a login, né? Aí eu não passo, eu não vou, se não tiver nenhum parâmetro eu não passo, tá? Então beleza. Vamos lá então, ó, eu vou rodar aqui, deixa eu ver, primeiramente deixa eu ver se está funcionando, né? Então, ó, Vânia, né? 2A99. Não entrou, tá? E aí se eu por acaso colocar aqui um nome errado, né? Veremos aqui, ó, por exemplo, Paulo, não existe usuário com esse nome, realmente eu sei usar isso aqui.
22, não existe usuário com esse nome. Se eu colocar Marcos 22, senha incorreta. Então, tá funcionando, né? O nosso programa foi feito em 20 minutos, tá? Foi até rápido. Então é isso, muito obrigado por vocês terem assistido aí. E até mais, né? Falou, tá? Tchau, pessoal.